Esse é um cenário que está se desdobrando, Anderson, desde a morte do tio do Faustão, né, do Matheus. Né? Ele é morto, o Eco, né? E era chamado assim, o bonde do Eco, né, essa milícia. Ele é morto em junho de 2021. Então, a partir dessa morte, você começa a estabelecer grandes disputas internas a essa milícia. Então, inicialmente havia uma disputa do Zinho, né, do Luiz Antônio, que é o irmão, com o Tandera. Essa disputa ela se resolve de alguma forma. Acho que o Tandera sai um pouco de cena e o Zinho passa a hegemonizar, mas depois foi se abrindo dentro dessa estrutura mais ampla do Zinho, domínio dele, outras dissidências e outros conflitos internos. Então, inicialmente, a gente tinha um cenário de fragmentação. E esse cenário ainda está rolando, ainda tem vários confrontos se montando nessa estrutura. Aqui, por exemplo, em Seropédica, você tem o Tauan, que é uma outra liderança que vai decidir do Zinho e vai estabelecer. A morte do sobrinho, então, do Eco, né, desse Faustão, Matheus, alguma coisa, ela está dentro desse cenário de disputas internas que vem se prolongando. Quando ocorre uma morte de uma liderança assim, normalmente é esse cenário mesmo que nós temos. E aí a gente fica se perguntando, aí já vou respondendo várias questões que você me colocou. Esse cenário de morte de lideranças, isso é uma prática da estrutura policial, de confronto e morte como solução. Só que essa é a grande ilusão na qual nós fomos mergulhados pela estrutura de política de segurança pública. Não só uma ilusão, não é só uma grande ilusão, isso é a grande jogada, vamos dizer assim, de toda a estrutura de segurança pública em cima, com que trabalha com as mortes como uma possibilidade, na verdade, é uma possibilidade para ocultar várias outras dimensões que estão ali. Então, normalmente esses mortos, como o Carlinhos Três Pontes, que era um outro tio do Faustão, que foi o primeiro a ser morto, depois o Eco e agora o próprio Matheus, essas mortes elas servem para ocultar muitas coisas. Normalmente a gente vai atribuir a essas pessoas grandes lideranças, que eles são os grandes assassinos. A mídia toda vai circular em torno de quantos ele matou, como ele era cruel, a maldade dele, como que ele se articulava, quais crimes que ele cometeu. E nós ficamos passeando nesse cenário, achando então que melhor é matar, né? Bandido bom é bandido morto. Esse é o grande lema e é o grande mantra dessa estrutura de segurança pública. Só que por trás do Zinho, por trás do Carlinhos Três Pontes, por trás do Faustão, existe um conjunto de acordos. Quais são os acordos? Os acordos que vão transformar cada área dessa de domínio de milícia numa área de interesse, interesses econômicos, porque eles trabalham com todo um mercado de ilegalismos e de ilegalidades que dão muito dinheiro. Eles têm controle territorial militarizado, então eles vão controlar minuciosamente todas essas áreas. Essa ação de ontem expressa isso. Eles conseguem atingir um leque imenso territorial, você viu aí o tamanho do território, é gigantesco, com ações de incêndios, eles têm uma organização, uma orquestração disso com muita competência, porque eles controlam o chão da rua, dessas localidades todas, e eles, então, quando você mata uma liderança, como matou o Eco, como matou o Matheus, você abriu um edital, normalmente eu vou falar isso. Que edital é esse? Só vai permanecer nessas localidades dominando quem oferecer mais. Por que o edital é aberto agora, Anderson Gomes? Ano que vem são as eleições mais decisivas desse país. Não é as eleições para a presidência da República, Senado, governo federal, governadores, nada disso. As eleições mais decisivas, porque esse é um país municipalizado, a estrutura de poder local é que define as coisas. O Lulinha ou o Bolsonarozinho, nenhum dos dois são zinhos, mas eles só vão se estabelecer. O Bolsonaro não, porque ele não pode mais, foi cassado. Mas qualquer um que venha na esteira da extrema-direita ou da esquerda, ou seja quem for, só ganha lá na frente, não é isso? Em 2026, dependendo das dimensões de 2024. É assim que é o Brasil. Então, a morte desse cara, nesse momento, é um edital aberto. Só permanece
quem estabeleceu os acordos e as relações de interesse para os grupos que estão no poder. E aí são diferentes grupos disputando esse cenário agora. Por isso, essa manifestação de força. Essa manifestação de força era previsível por quem matou o Faustão? Muito provavelmente não. Mas é um jogo que está sendo jogado. Então, quando você faz uma operação nesse cenário para matar alguém, para atribuir a ele a responsabilidade dessa estrutura toda, ocultar todo mundo atrás da morte dele e dizer, está vendo, nós estamos resolvendo o problema. Quando você faz essa movimentação toda, no fundo que interesses daqui para frente eu vou movimentar. Me parece, isso é um cenário que eu venho acompanhando, que quando lá em 2020, então antes da morte do Eco, um pouco menos de um ano antes da morte do Eco, você teve uma operação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil aqui na Baixada, em outubro. No dia 14 e 15 de outubro, ocorreram 17 assassinatos da polícia aqui na Baixada nessa operação, 5 em Nova Iguaçu, 12 em Itaguaí. Ali, naquele momento, essa estrutura miliciana absorveu as mortes fizeram parte de uma ruptura, mas é uma ruptura que compreende acordos que vão rolar dali para frente. Me parece que agora o Zinho dá sinais de que esse acordo não vai ser mantido. Nós vamos também cobrar uma dimensão para essa estrutura toda aqui, para quem a gente trabalha, para quem a gente serve, e essa dimensão vai ser mais cara. E o caro é isso, eu vou transformar a vida do Rio de Janeiro num caos se vocês continuarem nos matando e matando. Então, na estrutura de poder político, poder de segurança pública, da estrutura de segurança pública, parece que agora começa a ter um jogo de cena de duas grandes forças. A estrutura militar, a estrutura que está dentro da estrutura de segurança pública, que vai contar com os agentes de segurança pública que fazem funcionar todo esse mecanismo a partir dos interesses de governo de Estado, de deputados estaduais, tudo rola, de prefeituras e de câmaras de vereadores, tudo isso está... Se eu digo para você, Anderson, que um grupo armado permanece numa localidade por 10, 20, 30 anos, estou dizendo que você só entra lá, só faz alguma coisa lá dentro com a complacência, o beneplácito e o acordo com essa estrutura de grupo armado. Então, o que está sendo jogado hoje é que acordos de grupos armados vão se estabelecer para o ano que vem. E, a meu ver, o Zinho está dizendo o seguinte, eu não aceito mais os acordos que vocês fizeram comigo e a forma como eu tenho pagado esse acordo. Eu agora quero outras bases de negociação. Tanto é que ele fez um movimento, antes desse quadro de ontem, um movimento muito mais ousado de aproximação de uma facção que jamais milícia alguma se aproximou dela, que é o Comando Vermelho. Essa facção sempre foi uma facção refratária e em conflito, mas os interesses econômicos e políticos do próprio Zinho, para sobreviver como liderança, diante de uma disputa interna, fez com que ele avançasse num outro cenário de relações agora com o Comando Vermelho. Então, estou falando para você de vários cenários que estão se abrindo, são várias portas que se abrem simultaneamente, nos apresentando uma conjuntura muito mais complexa. Por outro lado, você tem a recente mudança do secretário de Polícia Civil, onde se tirou o Torres e colocou o Marcos Amin, uma espécie de influencer da Polícia Civil, que adora participar em programas televisivos, adora dizer que a estrutura de segurança está na mão dele. É um cara que esteve à frente da chacina do Jacarezinho, e é um cara que se propõe essa estrutura de bandido bom e bandido morto, articulado com o Márcio Canella, um cara já envolvido com outras dimensões lá de Belfor Roxo, estruturas também de grupos armados. Então, eu estou falando de um tabuleiro de xadrez hoje muito mais complexo, onde cada movimentação dessa ela vai implicar em várias outras movimentações. Agora, as Forças Nacionais de Segurança chegaram no Rio de Janeiro, não querem participar de operações de grandes confrontos e de vítimas, porque querem se respaldar e não sujar suas mãos de sangue, mas, por outro lado, eles estão dentro desse tabuleiro também jogando. Então, você já viu, nós estamos num cenário muito mais complexo, que está se desdobrando muito rapidamente na nossa frente.